ok? Professor Juan, você pode passar para o meu slide, por favor? Aqui, ó. A gente tem aí, como a gente já havia falado, a FEP, né, que vai ser no dia 23/8 de 2023. Nós fizemos uma divisão entre grupos, porque os alunos do nono ano, eles vão apresentar uma dramatização sobre a história, tá? Então, aí, a gente iria dividir o primeiro grupo, que ia ficar de 7 horas até as 9h30, e o segundo grupo, que iria ficar de 9h30 até as 11h30, ok? Desculpa, 2 horários aí, para que não ficasse pesado para só aquele único grupo, com tanto número de pessoas, se apresentar até o final da manhã, tá bom? Como eu já havia citado, eles vão fazer a dramatização dos pontos com relação à história de Isaac: o nascimento, o sacrifício e o casamento, ok? Já foi feito um roteiro, onde a gente está acertando alguns pontos, em que já foi até feita leitura com eles em sala de aula. A gente vai fazendo os testes com relação a personagem, em relação ao narrador, e eles já estão sabendo como isso vai ocorrer. A gente já está fazendo alguns ajustes com relação a esse roteiro, ok? Aí a gente vai ter sala temática. Foi passado para eles o tema, e nós conversamos aí durante esses meses sobre o que eles gostariam de trabalhar. Se eles queriam apresentar só sobre a história, se eles queriam falar sobre a cultura daquela época, o povo. E aí eles escolheram por fazer a sala temática, né, que é a criação, que eles vão apresentar a questão da história de Isaac. Ok? Só um minutinho que alguém levantou aqui a mão. Amanda. Pode falar, dona Amanda. Dona Amanda, a senhora quer falar alguma coisa? A senhora pode falar. Não? Então eu vou seguir. Qualquer coisa a senhora pode... o seu microfone, para a senhora poder falar, a senhora tem que desmutar o seu microfone, tá? Continuando. E nesse ponto que a gente vai apresentar também dentro dos slides, vai ter a questão dos materiais e das lembrancinhas, que a gente vai estar conversando sobre isso posteriormente. Pode passar, professor. Aí tá, a gente vai ter a sala temática. Eu coloquei alguns elementos que essa sala temática precisa ter, ok? A gente colocou aí, né? Materiais para compor o cenário. O cenário da dramatização deve conter vasos de barros, almofadas de cores neutras, espelhos e cestos, tapete estilo turco e mesa ornamentada com tecidos. Tá? Por quê? Porque como eles vão retratar a história no período de nascimento, sacrifício e casamento, eles vão precisar essa parte mais assim para o período já do casamento, que ali é a história final de Isaac, ok? Isso foram todas questões que a gente levou para a sala de aula e discutiu sobre o que eles gostariam de trabalhar, ok? Dentro da sala temática deles, né? E aí os professores, a gente ia norteando, assim, o que eles queriam, porque no começo ainda estava muito, não, professor, a gente quer colocar isso, a gente quer colocar aquilo, eles não conseguiam fechar uma ideia de o que eles exatamente gostariam de trabalhar, ok? Então, esses elementos, os materiais, é necessário que cada aluno leve um desses elementos para a gente compor a nossa sala temática, tá bom? Isso aí são elementos que talvez você possa ter em casa, tá bom? E você possa levar para a gente compor, no caso, passar para os alunos e levando no dia para a gente compor essa sala temática, ok? Porque também a gente sabe que é um custo muito alto se você for parar e comprar todos esses elementos, que às vezes a gente acaba tendo em casa, como, por exemplo, eu falei sobre também cestos, né? Que são coisas que, assim, ou a gente conhece alguém que tem, ou a gente tem. Então, isso daí são elementos que eles têm que verificar quem possa ter e levar para a sala de aula. Aí você pode passar, professor. Aqui são pequenos exemplos que a gente fez uma pesquisa de como poderia ficar essa sala, de como ela poderia parecer.
Esse aqui é o exemplo da primeira foto, de como seria a entrada, né? A gente foi buscar informações, imagens de como era aquela época e de como eles gostariam de apresentar. Grande parte do que está aqui foi pesquisa dos próprios alunos que enviaram e a gente fez as anexos aqui no slide, tá? Aí tem a primeira parte, a entrada de uma casa, como é que eles gostariam de fazer, ok? Nesse período também se tinha a questão de tendas, ok? Então, assim, esses ornamentos que trabalham em tecido, cestos, vasos, né? Que os vasos seriam aquele material de barro, né? De época. Tem uma foto aqui na parte superior que vocês veem como se fosse uma pequena cozinha, né? De uma mesa, com elementos que retratam aí, no caso, a cozinha, mas uma cozinha, assim, retratada, assim, da época, ok? O próximo professor. Aqui a gente está tratando sobre a vestimenta, tá bom? Que os alunos devem estar no dia, que no dia 23, estar caracterizados, né? Com túnicas de tecido, tá bom? Como vocês conseguem ver os exemplos aí. As meninas com as túnicas de tecido, né? Para cobrir o corpo todo de uma forma geral, ok? E os meninos também. As fotos também foram referência que os alunos levaram para a sala de aula. Tá bom? Eles levaram e a gente acabou anexando aí nos slides, ok? Alguém levantou a mão? Foi o seu Janderson? Você pode falar. Ah, tá, clicou sem querer, tudo bem. E aí são as roupas típicas da época, tá? Que eles vão fazer. Isso é importante frisar aqui. Tanto quem vai ensinar, que vai fazer parte de fato da peça o teatro, da dramatização, quanto quem vai ir ali no dia para ajudar o cenário, porque a gente vai precisar estar cedo para organizar algumas coisas. Todos os alunos, é necessário que todos eles estejam com as roupas típicas da época, tá bom? Porque isso também vai ser avaliado, que no caso nós, professores conselheiros, a gente vai estar avaliando com relação a toda essa construção que vai ser, inclusive no dia, certo? Aí fica a critério de como vocês irão fazer. Porque, como eu já havia conversado com os alunos, eu falei, gente, a questão da roupa, vocês vão ter que verificar juntamente com os pais. E é por isso também que a gente está fazendo essa reunião, sobre a questão de como isso vai proceder, tá bom? Por quê? Como vocês já devem estar sabendo, os alunos eles fizeram uma feirinha, né, de venda. Eles venderam alimentos, uns venderam material escolar, e aí eles arrecadaram uma quantia, tá? Essa quantia que eles têm em caixa é no valor, acho que de 250, se eu não estou enganada, só que esse dinheiro, ele vai para a gente fazer a compra, por exemplo, do TNT. Eles querem fechar a sala de aula, né? E o material, né, o tecido mais em conta que a gente está encontrando, por enquanto, é o TNT. Eles já fizeram a escolha dos materiais que eles vão querer trabalhar em sala de aula, quais os elementos que eles vão trabalhar, e aí esse dinheiro a gente quer comprar, a gente vai comprar com ele o TNT, porque ele é, no momento, o material mais caro que a gente está encontrando. Né? A gente está fazendo aí um abatimento de preços com relação a quanto estão vendendo aí a peça, né, do TNT, e hoje o professor Juan encontrou até um de 130, né, 50 metros. Então, esse dinheiro específico a gente vai deixar para comprar esses materiais que são mais pesados. Tem um valor mais alto, porque é o material que eles vão precisar em grande quantidade, tá bom? Então, aí a roupa, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam ter a questão, ver um tecido mais barato, até mesmo o TNT, porque é uma roupa que eles vão usar para aquele momento, né? Eles precisam estar a caráter, né? E aí, no caso, a gente tem o exemplo aqui, a gente pode até disponibilizar os exemplos para vocês depois, para estar levando numa costureira, ou para estar verificando em casa de uma forma mais barata,
de fazer, tá bom? A dona Bruna, a senhora quer falar alguma coisa? Oi, professora. Então, eu estou achando muito em cima da hora para fazer uma roupa dessa, porque dia 23, tá na porta, né? Uhum, É daqui a uma semana, praticamente é dia uhum, 23. Eu estou achando bem complexo, né, essa vestimenta para eles. uhum, Eu acho que eles já teriam que ter trazido para a gente lá, logo no início do mês, olha, essa roupa que a gente vai usar para a gente poder providenciar. Agora, assim, nessa correria, Bruna, não sei se eu vou conseguir. uhum, Sinceramente, eu estou achando muito complexo. Estou falando por mim, professora. uhum. Seria só isso. Ok, mas alguém quer falar? Acho que alguém levantou a mão aqui. Não? Então, eu entendo esse lado. E assim, gente, a questão da FEP foi uma questão muito assim que a gente estava esperando que o que eles queriam trabalhar, né? Então, assim, a questão da vestimenta faço conforme o recurso que vocês tiverem, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, para eles do TNT. Eu vi alguns exemplos também que até alguns alunos levaram para a sala de aula de fazer recortes em tecido assim pelo meio, que se vocês observarem é muita questão assim de túnica, de ter um tecido mais neutro embaixo, né, como se fosse um vestido, porque ele não é um vestido que tem ajustes, ele é uma coisa assim bem grande mesmo, e usar tecidos assim de cores mais fortes em cima, né, para envolver a cintura, tá bom? Aí vocês façam de acordo com o que vocês acharem melhor, tá bom? Eu sei que tá um pouquinho em cima da hora, né? Mas aí a gente está fazendo, vocês vão fazer conforme vocês puderem, tá bom? Aí o próximo slide, professor, por favor. Aqui a gente colocou uma lista de materiais que a gente vai precisar para a criação, por exemplo, de cenário, eles querem fazer 3 árvores, né? E essas árvores vão requerer papel madeira, papel crepom escuro verde escuro, caixa de papelão, né? Caixa de papelão, gente, né? Você encontra em supermercado, mercearia, né? EVA, né? Verde escuro e verde claro, papel higiênico, 2 unidades, desses rolos bem simples mesmo, tá? Ou jornal, aí fica aí a seu critério, barbante, 3 tubos de cola quente fininho, tá bom? E fita de papel madeira, que é aquela fita madeirada grossinha, porque para poder a gente fazer a colagem de TNT. Esse material aqui, por exemplo, foi colocado unidades, foi conversado com os alunos o seguinte: como o material TNT, né, que eles querem cobrir a sala de aula, vai ser um material mais caro e vai ser utilizado o dinheiro que está em caixa, a gente ia estar solicitando esse material aqui, essa listinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens de cada aluno, tá bom? Para poder a gente conseguir montar a sala temática deles, certo? EVA para fazer a criação de folha, né, para fazer relevo das árvores, que eles levaram alguns vídeos sobre. Só um minutinho, deixa eu só permitir aqui uma pessoa. Foi. Para fazer a criação de árvores, tá? Na sala de aula. E aí, esse material aqui, desses 9 itens, todos os alunos iam precisar levar para poder a gente trabalhar em sala de aula, para fazer a criação de sala de aula, tá certo? Próximo, prof. Aqui, as lembrancinhas. As lembrancinhas, como eu havia conversado com eles, ela é uma forma também da gente ornamentar a sala de aula, ok? E aqui a gente colocou uma forma de os pais também poderem participar disso, né? O que a gente colocou numa sugestão de vocês, entre vocês eleger um responsável, e verificar uma lembrancinha. Aí fica muito a critério de vocês, o que vocês achariam mais barato. Teve uma aluna, inclusive, que falou da criação de marca-páginas, aqueles marca-páginas de papeizinhos, né?
porque a gente precisa que cada aluno, que seja 10 unidades por cada aluno. Para quem for visitar a feira, né, fique até o final, a gente vai entregar ali uma lembrancinha para esse visitante que veio. Eu coloquei alguns exemplos aqui de chaveiros, pães pequenos ou doces, né, mas teve esse outro aluno que colocou esse exemplo aí de marca-páginas, né, que sai bem mais em conta 10 unidades por aluno. Aí o senhor pode passar para mim, professor, o slide, por favor, que aí já vai ter os exemplos. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né, que como é um tema bíblico, eu coloquei exemplos aqui, por exemplo, de doces, né, que tem um pirulito de coração, o pacotinho de jujuba. A gente tem um exemplo aqui do pacote de pipoca, com a característica das ovelhinhas em cima, que é uma coisa mais simples também. Aí, próximo, prof. Aí tem outro exemplo que é como se fosse um biscoito, um biscoitinho ou chaveiros, tá? Esses foram exemplos de lembrancinhas que a gente conseguiu encontrar assim, com um recurso mais barato, né? E eu só não consegui colocar aqui realmente o exemplo da lembrancinha do marca-páginas, que eu acho mais em conta, né, para ser feito, até por questões do tempo. Com relação ao tempo, como já foi falado anteriormente, né, que vai ser dia 23 agora, não sei se esse sábado no outro, a gente tem um calendário, né, que a gente também está cumprindo com relação à aula e FEP. E aí a gente trabalha esses temas da FEP na nossa aula, né? Por exemplo, eu trabalho na minha aula que é de inglês, e o professor Juan trabalha nas aulas dele, que é aula de geografia, tá bom? E aí a gente também estava tendo essa questão do tempo por conta dos alunos, porque, por exemplo, roteiro, eles deveriam trabalhar, as ideias eles estavam trazendo, então é uma coisa que não dependia só dos professores, também estava tendo esse acompanhamento com relação aos alunos, porque a feira é uma produção com relação aos alunos. Lembrando, a FEP, gente, ela tem um valor de 10 pontos, né? Ela é a nossa última avaliação. Ela substitui a nossa V3, tá? Ela é uma feira de ciências. E aí ela tem esse valor de 3 pontos, onde vai ser avaliado a criatividade do aluno, como é que ele trabalha em grupo, a questão das ideias, a questão assim de dar opiniões. Então, esse período que a gente estava trabalhando, a gente estava trabalhando muito isso com eles em sala de aula. Vamos lá, ideia, vamos trabalhar em grupo, né? O que vocês acham sobre isso? O que vocês querem trabalhar? E eles ainda estão num período de se desenvolverem muito com relação a tomar frente das coisas, não é? Então, isso a gente é muito perceptível, que ainda é uma coisa, assim, um pouquinho difícil de eles tomarem frente das coisas, né? E aí, a gente trouxe a ideia de algumas coisas de vocês tomarem um pouco à frente, até por uma questão de apoio, né, com relação ao aluno, e questões, gente, também de recurso, né, que a gente sabe que hoje em dia tudo está muito um valor caro, né, e aí, assim, apresentar para vocês a ideia, né, do como vai ser trabalhado, e assim, já ideias fechadas, porque como uma mãe anterior falou ali, a gente não tem muito tempo, né, a gente está com um tempo bem curto, então a gente vai fazer aquilo que que o nosso recurso financeiro permite, dentro do tempo que a gente tem, né, amanhã vai ser entregue os roteiros para os alunos, já dividindo quem vai ser os personagens, que eles já têm, né, quem vai ser os personagens, nós já temos quem vão ser os narradores, e aí vai ser passado para os alunos, para eles começarem a já ter esses ensaios, né, dos personagens e narradores, tá bom? E na segunda-feira a gente já quer começar a fazer a criação da sala temática, tá bom? Isso é o que? A gente já quer estar com material, com TNT, com tudo para poder começar a montar, para a gente poder começar, e aí ao decorrer dos dias da semana a gente poder estar finalizando, tá? E junto com finalizar, fazendo os ensaios, ok? Aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao que foi passado. Eu acho que já foi todos os slides, né, professor? É sim, professora. Chegamos ao último. Ah, sim. Ah, tá. Obrigada, prof. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma colocação com relação ao que foi passado que está sendo passado para vocês, né? Que
Acredito que, não sei se já foi feito isso os outros anos, com relação a apresentar o que os alunos vão falar na feira temática, na feira, né, da FEP, para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para falar? A dona Doralice Lima. Pode falar, dona Doralice. Só é desmutar o seu microfone. Então, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com dúvida só ali nos materiais. Esse material o aluno tem que levar? Eu não prestei atenção direito. Sim, esse é um material que o aluno vai ter que levar, porque como eu havia explicado, a gente tem um dinheiro em caixa, mas a gente vai comprar o material que é mais pesado, que é o TNT, que a gente vai ter que estar comprando por peça, né, que é o rolo do TNT, que hoje em dia está saindo um valor bem alto. Então, por exemplo, o papel madeira, que são 3 unidades, crepom verde escuro, caixa de papelão, EVA nas cores verde claro e verde escuro, 2 rolos de papel higiênico ou jornal, barbante, 3 tubos de cola quente fino e fita de papel madeira é o material que o aluno precisa estar levando, para a gente poder juntar com o restante do material e poder fazer a criação da sala temática. Tá, mas aí a minha dúvida é, cada aluno vai levar todo esse item ou esses itens vão ser distribuídos entre os alunos, cada um levar um, é isso? Não, a gente precisa que cada um leve essas quantidades de itens, para a gente poder fazer a criação da sala. Por exemplo, eles querem fazer criação de árvore. Essa árvore tem que ter a base de papel madeira. Então, a gente vai amassar o papel madeira para poder simular tronco. Então, a gente precisa ter uma quantidade grande desse material. Aí, o papel crepom vai simular as folhas, o EVA vai simular as folhas mais perfeitas das árvores, e aí por isso que a gente precisa que cada aluno esteja levando esse material. E aí a gente vai estar fazendo o controle, é claro, de quais foram os alunos que levaram o material. Tá certo, entendi. Eu pensei que ia ser tipo assim, um aluno traz o papel madeira, o outro traz o papel crepom, mas não. Cada aluno vai levar todo esse material nessa quantidade. Isso, é isso mesmo, tá bom? Então tá, obrigada. Por nada. Gente, mais alguma dúvida? Dona Patrícia Almeida, pode falar, dona Patrícia. Eu gostaria de saber mais, só para me tirar minha dúvida sobre as lembrancinhas. As lembrancinhas. As lembrancinhas, o responsável, no caso, vocês vão decidir qual vai ser a melhor lembrancinha, tá bom? Para levar. Por quê? Eu preciso que vocês elejam um pai que fique responsável com relação à lembrancinha, para vocês verificarem qual é a melhor lembrancinha, com o melhor preço, tá? Para poder fazer a compra, tá bom? Dessas lembrancinhas, que pode aí ser os exemplos, né, que foi dado, ou então marca-página, que sai mais em conta o valor, né, por unidade, porque aí é uma questão de fazer a criação de uma arte, né, e levar numa gráfica para produzir em grandes quantidades, que aí sai mais em conta, né, a questão da quantidade de lembrancinha. Estão me perguntando qual é a quantidade dessas lembranças. Seria 10 lembranças por cada aluno, tá bom? Porque no dia da feira a gente tem muitos visitantes, assim, vem não só os alunos da escola, assim também como vocês podem comparecer, os familiares e muita gente de fora. Então, é feito ali a apresentação da turma, né? Nós vamos fazer a apresentação da turma, e aí vai estar, ao final dessa apresentação, vai ser entregue uma lembrancinha, né? Para aquele visitante que veio ali prestigiar aquela sala, né, de aula, no caso, quem for prestigiar a turma do 9º ano, certo? Certo. E os modelos das lembrancinhas já tem. Só tem que ser chaveiro, pões pequenos, que é esse modelo aí? Vocês vão escolher um modelo só, entendeu? Um modelo desses 3. Isso, mas vocês têm que entrar em consenso, todos os pais. A gente achou melhor, mais viável, vamos supor, o pirulito. Aí vocês, pais, vão se reunir
para fazer a cotação, se vão passar o dinheiro para alguém, ou se alguém vai se responsabilizar para pegar todo o dinheiro e para fazer a compra, entendeu? A lembrancinha vai ficar a cargo dos pais. E aí, essa parte, a gente pede muita ajuda de vocês, para que vocês possam nos ajudar a estar auxiliando essa parte, porque a sala de aula, a gente vai ter que ter o controle, vai ter que auxiliar eles, vai ter que fazer a parte do ensaio com a turma, e essa parte em particular a gente pede que vocês tomem de conta. Entendi. No caso, só os pais de um aluno que vai ficar responsável pelas lembrancinhas, mas esse responsável ele vai ter que entrar em contato com os pais, ou ele fala com o filho, que pode ser o responsável dos outros amigos da escola, da Eu acho sala. melhor, como vocês estão aqui, eu acharia melhor que vocês elegessem, assim, quem quiser se candidatar, para entrar em contato, né, com os pais. A gente tem aqui presente, eu não sei, Eu acharia os melhor, 14 pais. eu vou dar uma ideia, né? Eu acharia bom eles entrarem num consenso, os alunos, escolherem a lembrancinha, né? Aí nos Dona comunicam. Alguém quer? Okay. Dona Patrícia, o seu microfone está ficando mudo e não está chegando. Eu acho que está dando delay e eu não estou conseguindo entender o que a senhora está falando. Eu acho que é por causa da minha internet que está um pouco ruim. Eu acharia, assim, que seria viável eles entrarem num consenso, né? Os alunos, uns com os outros. Aí eles comunicariam os pais, né? Para falar qual foi a lembrancinha que eles escolheram, e os pais ficariam responsáveis por cada aluno de levar suas 10 lembranças. É porque, assim, ó, a gente tem que eles têm que ser elegidos uma única lembrancinha. Por isso que eu achei melhor que ficasse a cargo de vocês, porque a gente tem que ser sincero, os responsáveis financeiros desses alunos são vocês. E aí, por exemplo, os pais se reúnem e vê, olha, eu acho mais viável, vamos supor, a gente fazer de lembrancinha o pirulito, porque a gente compra um pacote, né, que é mais barato, né, e aí tem grande quantidade por pacote, por isso que essa parte eu gostaria de deixar com vocês, para vocês decidirem, né, eu acho que estão mandando mensagem aqui só ver aqui rapidinho, gente. Olha, o TNT, gente, tá falando 2 metros por hora. Eu não tô pedindo TNT. O TNT a gente vai comprar, tá bom? Com o dinheiro que a turma tem em caixa. Porque a gente vai comprar a peça de TNT, que tá um valor bem mais alto, ok? Aí... o professor já tinha explicado aqui, tá? Então, é só para explicar de novo. Tá? O TNT ele vai ser tirado do dinheiro em que a turma tem em caixa, tá bom? Porque a gente vai comprar a peça e ele é o material que o pessoal mais precisa em grande quantidade, tá? Só vai ser necessário que vocês, que cada aluno leve aquela listinha de material que foi mostrado no slide anterior, tá bom? Com relação à lembrancinha, ficou mais alguma dúvida? Conseguiram entender o raciocínio do porquê da lembrancinha de eu ter passado para os pais? Então, eu acato a ideia da mãe anterior, que falou, eles, em sala de aula, eles decidem qual lembrancinha vão querer, e escolher, e cada um, e quando for para casa, conversar com o pai, com a mãe, para ver aquele pai que tem a disponibilidade. Por exemplo, eu posso dar o dinheiro, mas eu não tenho tempo disponível para fazer isso, porque eu fico das 5:30 da manhã até as 18:30 fora de casa. Então, não tenho esse tempo para fazer, para ir em gráfica ou procurar. Então, quer dizer, os alunos viam com os pais aquele pai que
que tem tempo disponível, entendeu? Eu concordo com ela nisso, porque realmente, vamos se reunir, nós não temos aqui para a gente se reunir já, você vê que nem todo mundo está, porque uns trabalham à noite, outros vão para a faculdade, outros, então quer dizer, que está muito imprensado também o tempo, eu acredito que você podia dar uma conversada com eles, olha, vocês veem aí qual é das 3 lembrancinhas do modelo que vocês querem e eles entram em consenso lá, porque querendo ou não, eles que vão trabalhar com isso, né? A feirinha é deles, né? Então, a exposição é deles. Aí, cada um levava para casa, olha, pai, quem pode ficar responsável? Aí, com certeza, vai aparecer algum que possa ficar responsável por isso. O que você acha? Mais alguém quer falar? Aí daqui a pouco eu falo. Dependendo de como vocês acharem melhor, a gente pode chegar num consenso, né, com relação de se todo mundo realmente acha melhor a gente conversar com os alunos para eles fazerem a escolha, e aí aí eles passam para vocês. A Emanuela e a Manuela está levantando a mão. Pode falar. Professora Ana, eu estou pelo e-mail da mãe, o papai e a mãe estão acompanhando aqui. Para informar os pais a respeito do consenso com os alunos, vou ser sincera, falta de pedir, reunir não é, porque estão tendo aulas vagas, os professores estão disponibilizando tempo para a gente reunir e acertar tudinho, só que o que está faltando realmente é interesse dos alunos. Está faltando que realmente tomem posição e decidam, porque falta de pedir tanto dos alunos que estão ali conjuntamente com os professores, precisa de compromisso com a turma toda. É o que está faltando, porque, como eu disse, falta de reunir não é, falta de tempo também não é. Mas no meu caso, a falta de tempo que eu estou falando é dos pais, não é dos alunos. Os alunos realmente tem aluno que você quer reunir, quer ficar brincando e tal, mas o problema de tempo é dos pais, porque todos os pais, não é só a mãe que trabalha, aquela mãe, né? Aquela mãe que é só ela mesmo, que ela sai de manhã e só retorna à noite, tem aquele que tem o pai e a mãe também, mas que os dois trabalham fora, quer dizer, a gente tem que ter um pouquinho assim de pensar no outro, né? Se pôr no lugar do outro também para a gente ir dar um puxão de orelha assim nos alunos que não querem também participar e decidir o que tem que ser feito. Concordo plenamente com a senhora. Aqui em casa também não é o tempo todo papai e mamãe em cima, não. Papai e mamãe trabalham e, assim, eu tenho meu interesse. Eu estou em cima, eu estou buscando solução. O que eu estou falando realmente, não estou falando dos pais. Os pais, como a senhora falou, é nossa feira. A gente que tem que resolver, realmente. E é isso que está faltando. Falta interesse dos alunos. Tempo, eu me referi, me perdoe se eu não entender errado, mas eu falei falta de tempo a respeito do que os professores estão disponibilizando. Isso daí que não é, entendeu? Porque estão dando tempo, estão dando espaço para cada um dar a sua opinião. Só que o que falta realmente, só falta a gente pegar na mão da criança para decidir. São os alunos que estão faltando interesse. Então, olha só, eu estou gostando do que você está falando. Só que a gente pode fazer o seguinte, você pode chegar até na coordenação, você deve ser representante de classe, né? Sim, senhora. Então, você chega com a coordenação e diz, olha, tem aluno que dê nome mesmo daqueles alunos que não querem participar, porque não adianta dizer, tem aluno que não quer. Não, a gente tem que dar nomes mesmo, porque senão eles não vão ter responsabilidades, porque aí você está trabalhando, a outra fulana está trabalhando, a outra criança está trabalhando e tem neguinho lá, né, que fica só no bem bom. Então, leve sim para a coordenação e dê nome sim, para não ficar só na carga de você e dos outros que querem trabalhar. Sim, senhora, eu agradeço pela sugestão. Realmente, a gente não tem tempo, na verdade, de ficar o tempo todo
adulando, a gente tem que fazer a nossa parte, porque quando chegar lá na hora de apresentar, ninguém vai apresentar por eles, entendeu? Eles podem até não estar achando que estão se dando bem na costa dos outros, se encostando, só que não é assim que funciona. Na hora do pega pra capar, aí a gente vê quem tá se esforçando e quem não tá. Mas eu concordo e agradeço muito sua sugestão. Ok. Eu concordo com essa moça. Bonito da parte dela estar compartilhando com os pais o que realmente acontece na sala, até porque os pais não sabem o que os filhos, quais são as atitudes dos filhos, né? E ela está compartilhando conosco as atitudes deles, que realmente tem aluno que não está sendo responsável, não está se interessando, e a feira está bem aí em cima, né? Eu acho que nós, pais, deveríamos chegar com os filhos e falar, olha, isso é responsabilidade, você vai participar de uma feira escolar, e eu quero que você se dedique. Se você não quiser se dedicar, você chega com a professora, ou chega até mesmo com os pais e diz que não quer participar, né? Porque assim, quem não quer participar e não tem interesse, acaba prejudicando o outro amiguinho, né, da sala. E acaba ocupando até mesmo o lugar de quem quer participar, realmente. Então, eu achei até bonito da parte dela estar compartilhando com a gente o que realmente acontece em sala, né? E realmente, eu já ia perguntar se na sala teria representante, que era para representante chegar, anotar o nome dos alunos e levar para a coordenação. Boa noite, permita-me interrompê-lo, sou o professor Juan. Notei que a dona Bruna queria falar algo, se a senhora quiser compartilhar seu pensamento rapidamente, eu posso esperar, dona Bruna. Não? Então, gente, a princípio, eu estava monitorando aqui todas as respostas, em questão das lembrancinhas, que a professora Camila propôs que fosse definido entre os pais, e a partir de então, alguém que tivesse a disponibilidade de conseguir essas lembrancinhas se responsabilizasse. O contraponto colocado foi que alguns pais acharam melhor que os alunos decidissem entre em consenso qual seria a melhor lembrancinha para eles, correto? Nesse sentido, eu me pergunto a vocês, eu pergunto a vocês sobre qual desses dois pontos vocês realmente gostariam que fosse definido entre vocês, os pais, ou entre os alunos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é colocada no chat pela dona Emanuele, a nota individual. Desculpa, dona Bruna, nota individual. Eu, juntamente com a professora Camila, vamos acompanhando e avaliando o desempenho e o empenho dos alunos no desenvolvimento dentro desse processo da construção da feira, tá bom? O que podemos deixar fechado sobre as lembranças? Vocês preferem decidir entre consenso agora entre vocês, ou que os alunos decidam entre consenso entre eles e repassem para vocês? Na minha opinião, assim, de aluna, eu tô ali dentro, todo dia eu tô vendo como é que tá sendo feito, o que tá sendo, quais pessoas estão se esforçando para tentar realizar alguma coisa e fechar um acordo que fique bom, tanto para os alunos quanto para os pais e para o bolso deles, porque para ninguém tá fácil. Então, assim, eu acredito que, na minha opinião, para aproveitar que todos já estão aqui na reunião, a gente deveria fechar entre os pais, porque se deixar na mão dos alunos fica complicado. Comunicação, muitas vezes em cima da hora, vão avisar os pais do que precisa. Então é bom que feche logo aqui entre vocês e lá na sala a gente só vai ficar reforçando. Obrigado, Ana Clara. Alguém mais quer colocar outro ponto? Tipo, você está dando uma sugestão de nós, pais, escolhermos a lembrancinha e a gente só se organizar com valores e saber quem vai ficar responsável, não é isso? Exato. A princípio, a gente fecharia o que seria a lembrancinha, se vai ser algum desses doces que foi colocado na sugestão, se vai ser um marcador de texto, enfim. Seu Oder levantou a mão, tem a palavra, por favor. Então, boa noite a todos. Sou pai do Oder Júnior. Então, acho que a gente tem pouco tempo para decidir. Então, os alunos podem escolher qual a lembrancinha. Eu acredito que nem todos os pais também estão participando dessa reunião. E a gente poderia, então,
Hoje se resolve tudo por WhatsApp, né? Então, a gente poderia formar um grupo desses pais, a representante de classe poderia pegar o número de cada pai, passar para a gente, pegava do aluno e passava para a gente formava um grupo e corria atrás da cotação do preço dessas lembrancinhas, porque a gente já tem pouco tempo, né, para confeccionar essas lembrancinhas. Então, acho que hoje, pelo grupo de WhatsApp, a gente resolve tudo. É uma ideia, né? Formaria um grupo, os alunos escolheriam, então, ou os alunos ou os pais, a gente não pode demorar muito, né? Porque já falta pouco mais de uma semana, e aí a gente poderia ver uma pessoa, a gente vê uma pessoa, né? A minha esposa ela tem um pouquinho de tempo disponível para correr atrás, e aí a gente ia acertando, né? Cotava, colocava o preço aí para os pais irem vendo, né? O que está acontecendo, dando sua opinião, ou então alguém pode já conhecer outra pessoa também que faz, já dava sua opinião, a gente corria atrás, mas a gente precisa agilizar um pouco, tá bom? É só uma opinião, pode ser dessa forma, porque eu acredito que agora, para a gente resolver aqui, tem poucos pais, né? Eu só vejo 10 pessoas participando, a informação que eu tenho que são 30 alunos na sala, então, no caso, ainda está faltando 20 pais, não é isso? A não ser que também tem pai que tem 2 alunos, né? Tudo bem. Mas eu vejo assim, a ideia é essa, tá bom? Perfeito, senhor. Olha, só para colocar aqui a ordem de inscrição, tá? Dos que levantaram, dos pais que pediram a palavra. A ordem de inscrição fica com dona Bruna Chaves, seu Francival, dona Doralice e senhora Emanuele, por gentileza, nessa ordem. Então, eu acho melhor a gente escolher por aqui. Se tá essa confusão em sala, né, a gente sabe, a gente já teve essa idade, a gente sabe que nós temos colegas que não são tão responsáveis assim, infelizmente, né? Então, assim, eu acharia melhor a gente escolher, né? Assim, eu achei legal aqui essa parte da ovelha, porque o marcador de página é necessário alguém ter uma impressora, ou então ir na gráfica, né, confeccionar, e ter que ter esse tempo para fazer isso. A ovelhinha ela também precisa ir na gráfica, né, para fazer, mas assim, eu acho até bem mais simples imprimir em casa, né, o rostinho da ovelhinha. E a jujuba só é comprar um saco de jujuba, né, e também confeccionar na impressora que tem em casa mesmo. Eu acho que a gente tinha que ajudar, sim, esses alunos que estão mais interessados. Nós somos 12 pessoas aqui, né? 10, né, pai? Nós somos 10 pessoas aqui, 10 pais. Então, eu acho que a gente deveria decidir, né? E colocar para eles lá, olha, foi decidido isso na reunião e ponto, e eles vão ter que se virar. Né? E ainda bem que a nota é individual. Gente, eu realmente fiquei tranquila em relação a isso, porque é muito chato a gente ficar no pé, né, do aluno que não quer nada com nada. Essa é a minha opinião. Só por ordem de inscrição, tá bom? Francival, Doralice e Emanuele. Sim, estamos... Perfeito, seu Francival. Perfeito. Perfeito, seu Francival, agora a dona Doralice. Então, se é para decidir, eu achei bonitinho o do pirulito, que é bem mais fácil.
e ali é onde a gente pode comprar os pirulitos, que fica ali naquela rua de festa, ali perto da Igreja dos Remédios, tem uma loja lá que faz esse tipo de impressão e não é caro. É uma folha com 50, ou deve sair uns 15 reais, que eu fiz para uma festinha e saiu 50, 15 reais. Claro que é coisa pequena, né? Então seria bem mais fácil, porque esse daqui seria um pouco mais caro, por quê? Porque ele vai ser vai ser dobrado, né? Para colocar o pirulito dentro, né? E grampear embaixo, não é isso? Então, eu acho que o pirulito, se é para resolver, eu fico com o pirulito. Só isso. Já para a gente não deixar mais isso postergar, porque o tempo é curto demais. Certo. O último inscrito, senhora Emanuele, e depois eu tenho a palavra, por gentileza. Boa noite. Sobre as lembrancinhas, a impressão, como eu tenho conhecimento com gráfica, fica até mais fácil, tipo, decidirem ali um versículo, colocar num tamanho, alguém que só coloque a arte ali, eu consigo pedir para imprimirem as folhas, entendeu? E eu mesmo consigo pedir para alguém pegar para mim, já agilizar essa parte. E aí só colocar, fazer a arrecadação dos valores, entendeu? Comprar, de repente, os pirulitos e na mesma tagzinho, faz o corte para encaixar o pirulito, não precisa dar 2 voltas, tem vários modelos. Eu acho que seria uma sugestão mais simples e fácil de resolver. Boa! Muito bom quando as pessoas têm experiência, você tem toda a razão, boa, concordo. Só para a gente finalizar essa parte das lembrancinhas, foi criado o grupo no WhatsApp, eu acho que foi pelo senhor Oder. A gente pode terminar essa discussão lá, nesse sentido. Lembrando que essa parte das lembrancinhas é a parte que os pais podem colaborar com o que os filhos estão fazendo, no sentido de que teve a parte que eles deliberaram entre eles sobre o que eles queriam fazer, teve a parte que a escola indicou a eles o que eles deveriam fazer, teve a parte que eu e a professora Camila designamos a eles que tinham que fazer. Essa é a parte que eles estão em acordo, em comunhão com os próprios pais na participação da feira, em relação às lembrancinhas. Penso que já avançamos. O grupo foi criado, então, nesse sentido, se for necessário, a gente pode fazer uma enquete dentro desse grupo do WhatsApp para definir se vai ser o pirulito, ou se vai ser ovelha, ou se vai ser outra coisa. Alguém tem alguma objeção em relação a isso, ou podemos dar continuidade dessa forma? Por mim, está tudo ok. Só esperar o orçamento e o Pix para a gente passar o dinheiro. Tudo bem, então só vou criar no grupo a enquete se vai ser o pirulito ou as outras opções que foram dadas, tá bom? Perfeito. Alguém quer pedir a palavra? Professora Camila, gostaria de acrescentar algo? Dona Amanda, desculpa. Dona Amanda, a senhora quer falar alguma coisa? Sim, boa noite. Eu sou a mãe do Sábio. Boa noite, em primeiro lugar, né? Eu gostaria de tirar algumas dúvidas em relação assim. No caso, o pai que tiver disponibilidade, que quiser ajudar lá a arrumar a sala, tá autorizado? Dona Amanda, essa parte, porque assim, a gente tem alguns dias de semana em que a gente vai estar trabalhando com eles em sala de aula. Por quê? Porque a gente vai avaliar também como é o desempenho do aluno em grupos, a parte manual. E aí, se eu vou fazer um questionamento para a coordenação, para ver se no último dia, por exemplo, na sexta-feira, que antecede o sábado da FEP, se a senhora quiser, claro,
a senhora poderia estar indo lá, dando uma ajuda, até dando uma ideia, porque, assim, muita coisa a gente designa a eles, a gente vai orientando, só que, assim, se está em um momento em que se tem muitas ideias e eles não conseguem, por exemplo, colocar essas ideias em prática, então a gente está ordenando isso, né? A gente está entendi, né? A participação de cada aluno, né? Que é importante mesmo. Exatamente. Eu tipo assim, coloquei essa ideia aí no caso, né? Se eu pudesse ajudar, porque assim, como está muito em cima, né? E como a aluna falou, né? Que é responsável da sala que, assim, a maioria não tem aquela, né, iniciativa ali de estar ajudando, então aí eu, tipo assim, me disponibilizei, né? Mas assim, tudo bem. Aí, assim, Mas o se que eu puder ajudar, posteriormente a tudo gente bem. precisar realmente de ajuda, até porque, assim, a gente se programa muito, 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 mas pode acontecer de até um dia antes, assim, faltar alguma coisa, aí a gente pode estar passando para a senhora, né, se a senhora puder Tudo nos bem. ajudar, mas aí eu preciso falar primeiro com a coordenação, né, porque aí, no caso, a entrada não é um aluno, é um pai, né, que vai estar Sim, um entrando. pai, né? Não, mas tranquilo, tudo bem. Ok? Mais Ok, alguém? obrigada. Nada. Deixa eu só ver aqui pela ordem. Levantadas. Dona Doralice, a senhora quer falar alguma coisa? Não, minha amiga, já estou satisfeita. Muito obrigada, viu? Por nada. Dona Emanuele? Não, já tá tudo certinho já. Muito obrigada, professora. E a todos os Nada. pais que estão falando, a gente agradece, porque a ajuda de vocês realmente está sendo muito relevante para poder dar prosseguimento nessa feira. Obrigado, boa noite. Deus abençoe. Senhor Francisval? Ok, muito obrigada, senhor Francisval. Só relembrando algumas coisas, gente. A listinha de material que foi passada, mais tardar, o que vocês puderem enviar até segunda-feira que vem, para a gente poder estar dando início à produção do que eles vão trabalhar em sala de aula, tá bom? Orientem também os alunos a sempre estarem levando, que ainda assim eles esquecem, até o próprio, assim, caneta, lápis, borracha, cola, tesoura, tá? Tesoura sem ponta, por favor. Também, gente, que a gente sempre tem muita dificuldade em momentos de feira, de FEP, pistolas de cola quente, só que de tubos finos, tá bom? E também aos senhores, peço a ajuda com relação à extensão, porque na nossa sala de aula, que é a aula que eles ficam atualmente e é o que eles vão trabalhar FEP, ela tem poucas tomadas, né? E aí, para esse período, por exemplo, para colar TNT, a gente precisa de uma extensão bem longa para poder a gente ter facilidade para deslocar, porque a ideia que eles têm é que eles querem fechar a sala todinha com TNT. Então, a gente vai precisar de muita cola quente, né? E de uma extensão para poder a gente ir fazendo isso por partes. E a gente quer estar realizando isso a partir de segunda-feira. Já essa parte de fechar a sala para poder eles começarem a de fato, idealizar a sala de aula, da sala temática que eles querem, tá bom? Então, orientem com eles, conversem. A mais tardar, acredito que vai estar sendo passado até quinta-feira, o roteiro para os personagens, tá bom? Os determinados grupos, para que eles ensaiem. Por favor, treinem com eles. A gente está passando uma orientação em sala de aula com relação a como eles devem se portar, como eles vão, a gente vai começar a treinar a questão da fala, até porque em sala de aula eles vão ter que atuar, né? Eles vão apresentar uma dramatização, né, sobre Isaac. Então é necessário que eles têm esse outro lado, né, que a gente vai descobrir aí, se Deus quiser, até semana que vem aí grandes
atrizes e atores, né? Então, aí, conversem com eles, conversem o que está sendo trabalhado em sala de aula, para que eles também se sintam, como é que eu posso dizer, estimulados, tá bom? Porque a gente está aqui dessa ponta, né? Eu, professor Juan, trabalhando com eles em sala de aula como conselheiros, mas a gente também precisa dessa orientação, desse estímulo de vocês. E lembrando, como foi colocado, a nota é individual. São 10 pontos, aonde eles vão ser avaliados em diversos pontos. Desde a criação lá do início, essas aulas que nós estamos tendo, em sala de aula, em que a gente vai escolher roteiro, que a gente escolheu roteiro, em que a gente conversou sobre vestimenta, sobre ideias, está sendo avaliado, tá bom? E se o aluno ele não participou desse processo, ele vai acabar perdendo pontuação, né? Não adianta a FEP lá no dia tá linda e maravilhosa, mas se o processo não for desenvolvido por todos da mesma forma, tá bom? E acredito que foram sanados todos os pontos com relação à FEP, né? Pelo menos essa parte a gente pode estar. Eu me disponibilizo para que vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, né? Posteriormente, nos próximos dias, porque eu acredito que vão surgir, tá? Eu me disponibilizo o meu número, que inclusive vocês podem ter acesso lá no WhatsApp do grupo, né, do São Luís, tá? Para caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Tá? Quando vocês forem enviar os materiais, envie tudo junto, só no pacote com o nome do aluno, tá bom? Vocês podem estar dando para os alunos fazerem entrega em sala de aula para os professores. Na segunda-feira, eu tenho aula com eles segunda-feira, o primeiro tempo e o último tempo, tá bom? O professor Juan vai estar nas aulas de quinta e de sexta, tá? Dessa semana agora. E aí, se vocês já quiserem estar enviando os materiais também, a gente já vai estar aceitando, certo? Eu acredito que é só isso, professor Juan. Você tem alguma coisa para falar? Não, professor, acho que foi perfeito. Só reforço a questão da individualidade. Pessoal, encorajem seus filhos a participarem. Não se preocupem com aqueles que não estão colaborando. Essa parte, a professora Camila e eu vamos estar avaliando, tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite, professora Camila e aos demais presentes. Boa noite, gente, uma ótima noite para vocês. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite.